A estrutura econômica excludente, além do seu impacto social resultante, ao qual a população brasileira está acostumada a ver nos centros urbanos, como o desemprego e a precariedade no trabalho, além do baixo nível de renda, trazem uma série de incertezas que afasta o indivíduo de obter crescimento pessoal e comprometimento social. Considera-se que a falta de um projeto nacional de longo prazo, articulando os setores da economia brasileira em prol da construção de um crescimento econômico, vinculado à redistribuição de renda, maior disponibilidade de acesso ao mercado de trabalho, ensino gratuito e de qualidade e a insegurança provocada quanto ao futuro econômico, tanto no âmbito da vida privada e do país, estão como os fatores para toda desordem social e falta de objetividade nas ações políticas, econômicas e sociais, como demonstra Viktor Frankl ao analisar os companheiros nos campos de concentração nazista durante os 5 anos que permaneceu preso. Como se sabe, o termo latino finis tem 2 significados: fim e meta. A pessoa cuja situação não permite prever o final de uma forma provisória de existência também não consegue viver em função de um alvo. Ela também não consegue mais existir voltada para o futuro, como faz a pessoa numa existência normal. Concomitantemente, altera-se toda a estrutura de sua vida interior. Começam a aparecer sinais de decadência interior, como os conhecemos também de outras áreas de vivência. Numa situação psicológica idêntica encontra-se, por exemplo, o desempregado. Também não pode viver voltado para o futuro, em função de um alvo neste futuro. Compreende-se a falta de um projeto nacional, a mentalidade e as práticas políticas e econômicas de curto prazo, atrelado ao desemprego estrutural, como um dos motivos a contribuir para a falta de objetividade nas ações do indivíduo na sociedade brasileira. Além disso, há o aumento no consumo de drogas legais e ilícitas, ao qual se tem a participação ativa dos meios de comunicação através de propagandas para incentivar o consumo de bebidas alcoólicas. Adiciona-se a isso a dificuldade de assimilar informações necessárias para o entendimento da realidade social e as ações diárias, ao qual estão prejudicadas pelo excesso de informações vinculadas pelos diversos meios de comunicação. As pressões para o aprimoramento profissional relacionadas ao mercado de trabalho e as preocupações inerentes à segurança pessoal, como os fatores para a falta de objetividade e contribuir para a visão curto-prazista de medidas para mudar a realidade econômica do indivíduo. A falta de planejamento familiar e educação formal de qualidade, numa cultura de consumo e ganhos fáceis ao qual ficam limitadas pela renda e o desemprego numa complexa estrutura social e atrelados aos diversos problemas enfrentados diariamente pela população brasileira, como os casos de violência, constituem-se como os fatores para a insegurança pessoal e excesso de desconfiança em relação às atividades do indivíduo no cotidiano. No estudo da educação como fator para se criar as bases necessárias para o desenvolvimento econômico, constata-se que uma enorme parcela da população tem pouca capacidade de abstração e interagem numa complicada realidade social, como, por exemplo, existe a insegurança psicológica provocada pelo baixo nível educacional, que limita a ação mais efetiva do poder público quando necessita da atuação do povo para realizar políticas locais. Considera-se que a incompreensão dos processos políticos, econômicos e sociais se faz pela falta de conhecimento histórico consistente. Numa sociedade repleta de distorções estruturais, faz com que os métodos educacionais reproduzam os mecanismos de comparação, interpretação e dedução lógica numa sociedade complexa, e a interação do indivíduo fica mais susceptível às ofertas de mercado, vinculados à cultura de massa. Com isso, surge a ideia da necessidade de fazer elevados investimentos para a realização de políticas públicas, porque existem diversos problemas, tais como o comprometimento do caráter dos agentes políticos, a falta de entendimento dos processos econômicos e a incapacidade de realizar uma comunicação clara e objetiva por uma grande parcela da população.
Neste contexto de diversos problemas estruturais afetando a interação do indivíduo na sociedade e no mercado de trabalho, se faz necessário o planejamento junto com a comunidade para atender as populações que mais necessitam de recursos e principalmente de educação. Com o intuito de melhor discorrer sobre os problemas sociais relacionados à exclusão e à violência, compreende-se que a falta de paternidade responsável, participativa e de referência e exemplos no convívio das crianças e adolescentes tem sido apontada como fator da criminalidade e falta de objetividade nas ações individuais e coletivas na sociedade brasileira, pois se constata que o problema da carência afetiva, pela falta da figura paterna, tem relação direta com o aumento da violência. A atuação do tráfico de drogas nos grandes centros urbanos repercute no envolvimento de pais adolescentes com o crime organizado e que terminam presos ou assassinados. E com isso, há o abandono de adolescentes grávidas e mães precoces. Também há, por parte dos trabalhadores, a carga horária de trabalho incompatível com as necessidades de convívio familiar, que comprometem a formação das crianças e adolescentes. Em pesquisa realizada pela revista Sociologia, Ciência e Vida, 1/4 das famílias brasileiras são mantidas apenas pelas mães, e a afirmação descrita nesta publicação afirma que os jovens cometem crimes motivados por pressões dos colegas, autoafirmação perante o grupo e por impulso. A ausência do pai pode explicar, ao menos em parte, o ingresso precoce na criminalidade. Segundo o autor desta reportagem, é preciso pensar a questão de forma mais estrutural e investir no caráter desses adolescentes por meio de programas sociais, pois especialistas afirmam que na falta do pai biológico, alguém deve assumir essa função. Nesta pesquisa, estimativa referente a diversos estados do país mostram que 30% dos menores infratores se consideravam muito pobres e alegavam praticar crimes apenas para ajudar a mãe e os irmãos. Esta pesquisa também demonstra que os crimes relacionados ao consumo de drogas entre os adolescentes de classe média chegam perto de 30%, o que indica quase que um equilíbrio no perfil desses jovens. A constatação é de que existe a necessidade de se criarem políticas públicas para melhorar a educação das crianças e adolescentes além da sala de aula. Verifica-se grande fascínio por parte dos adolescentes desprovidos de uma forte estrutura emocional e educacional nas periferias do país pela criminalidade, o status que o poder das armas os dá e a mentalidade curto-prazista de ganhos financeiros relacionados ao consumo vinculado à cultura de massa. Em contrapartida, há o receio e o medo por grande parcela de adolescentes em entrar para o crime organizado dado o nível de violência, e considera-se que estes adolescentes estão em busca de oportunidades de emprego, mas que só encontram atividades de trabalho nas precárias condições dos grandes centros urbanos.